Boa noite a todos que estão nos assistindo, aos alunos presenciais, aos que estão em casa. Nós vamos continuar falando sobre os recursos no processo penal. E antes de nós entrarmos nos recursos em espécie, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar algumas alternativas que caíram em concursos para a magistratura e vamos responder algumas questões aí, certo ou errado, para que a gente possa fazer uma retrospectiva da teoria geral dos recursos antes de nós ingressarmos nos recursos em espécie. Então vamos aí na primeira questão, fala o seguinte, o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade prevê que a cada decisão judicial, vou voltar aqui. Que a cada decisão judicial caberá apenas um único recurso. Isso aí está certo ou errado? É isso que diz o princípio da unirrecorribilidade? Vamos relembrar aqui. Se eu tenho numa sentença, na mesma sentença, um crime o juiz condenou. Eram dois crimes que estavam sendo julgados contra o mesmo réu. E um dos crimes o juiz condenou. Contra uma decisão condenatória, qual o recurso que cabe? Apelação, não é? Decisões condenatórias ou absolutórias, apelação. Em relação a outro crime, na mesma sentença, o juiz resolveu extinguir a punibilidade. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? No Código de Processo Penal fala que da decisão que declara extinto a punibilidade, o recurso que cabe não é apelação, é recurso em sentido estrito. Então, na mesma sentença, eu tenho uma decisão condenatória em relação a um crime e uma decisão de extinção da punibilidade em relação a outro crime. Não tem lógica ter de entrar com dois recursos em relação à mesma sentença. Então, o princípio da unirrecorribilidade diz o quê? Que a cada decisão cabe um recurso. Contra essa sentença, caberá quantos recursos? Um só recurso, entenderam? Qual recurso? O mais amplo, que é a apelação. Ah, mas ainda que eu entre só contra o crime que o juiz extinguiu a punibilidade, sim. Ainda que você interponha um recurso só contra a parte da extinção da punibilidade, se foi numa sentença final, isso significa então que cabe um recurso só. Ok? Então é isso, esse é o princípio da unirrecorribilidade. A questão 2. O princípio da não reformatio impégius. O que é reformatio impégius? Reforma para pior. Ele não impede, olha o que diz a questão, o princípio da não reformatio impégius não impede que o tribunal corrija a dosimetria da pena, caso seja o recurso interposto exclusivamente pela defesa, sendo possível elevar a pena se constatado o erro material na sua aplicação. Aonde está essa resposta? Essa resposta está numa decisão do STJ. E o que o STJ decidiu é justamente o contrário do que diz aí. Por quê? De quem foi o recurso aí na questão? Foi recurso exclusivo da defesa. Se o recurso for exclusivo da defesa, pessoal, em hipótese alguma, o tribunal pode agravar a pena, pode aumentar, não pode. Por quê? Porque o recurso é exclusivo da defesa. Vou contar de um processo que ocorreu comigo essa semana, um processo que eu peguei essa semana, e que é um tema que já foi muito debatido e que hoje está mais uniformizado. Eram dois crimes de roubo em concurso formal. Então o sujeito, ele parou em um ponto de ônibus, numa cidade do interior, estou falando como procurador de justiça, e ele assaltou duas pessoas. Ok? 2 crimes de roubo. Sabe o que o juiz fez?
Para um crime de roubo, o juiz aplicou a pena de 4 anos e 8 meses. 4 anos e 8 meses. E aí o juiz disse o seguinte: como houve concurso formal, eu vou aumentar a pena do roubo em 1/6. Então era 4 anos e 8 meses e mais 1/6. O juiz escreveu isso na sentença. Ele errou a conta. 4 anos e 8 meses mais 1/6, ele falou que dava 4 anos e 10 meses só. Ele só aumentou 2 meses na pena. Quando, na verdade, aumentaria mais de 1 ano. Iria para 5 anos e 10 meses, aproximadamente. 5 anos e alguma coisa. Ele errou a conta. Quem recorreu? Só a defesa recorreu. Recorreu pedindo, claro, absolvição, pedindo outras coisas. O promotor, ele não viu que a conta tinha ficado errada. Houve um erro de cálculo. O tribunal pode dizer o seguinte: olha, eu vou aumentar a pena aqui porque foi um mero erro de cálculo. Não pode, nem quando há um erro de cálculo, o tribunal pode aumentar a pena. Por quê? Porque foi recurso exclusivo da defesa. Entenderam? Então aqui, olha, o princípio da não reformatio impégios não impede, é o contrário, o princípio da não reformatio impégios impede que o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, agrave a situação do réu, ok? Terceiro, então aqui está errada. Pois não. Pode interpor embargos de declaração. Não, porque teve recurso do Ministério Público. O certo num caso desse, na verdade, é muito boa a sua pergunta, porque o certo em um caso desse é justamente a parte que percebeu que houve um erro material que o prejudica, interpor embargos de declaração. O certo são os embargos. Pode interpor apelação? Pode, se perder o prazo dos embargos, que o prazo dos embargos, 2 dias. Então, às vezes, perde o prazo e interpõe a apelação, mas o correto é interpor os embargos de declaração para corrigir esse equívoco na decisão judicial. Ok? Terceiro, anulada a sentença condenatória. Então, vamos lá, a questão está falando, anulou a sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri, após apreciação do recurso interposto pela defesa. Vamos lá de novo, quem interpôs o recurso? A defesa. O segundo julgamento não se vinculará ao primeiro, de sorte que a pena poderá ser eventualmente maior que a primeiramente fixada. Então vamos lá, imaginemos a situação, o réu foi a júri, foi condenado a 8 anos numa decisão, numa sentença pelo juiz presidente do tribunal do júri. Foi condenado a 8 anos. Só a defesa recorreu contra essa decisão do júri. O tribunal falou: olha, essa decisão do júri tem um problema, nós vamos anular e determinar um novo julgamento. Então ele volta a julgamento pelo tribunal do júri. Qual foi a pena que ele pegou no primeiro júri? 8 anos. Quem recorreu? Só a defesa. Volta a novo júri. Nesse segundo julgamento, a pena dele pode ser mais grave que no primeiro? Alguns falariam, sim, pode. Por quê? Porque a soberania dos vereditos está prevista na Constituição. Então, o júri pode decidir da forma que quiser. Entretanto, não é essa hoje a orientação dos tribunais. Aqui, nós estamos fazendo, essa questão está respondida por um informativo do STF 927 de 2018. O que o STF decidiu? O STF decidiu o seguinte: apesar da soberania do tribunal do júri, como no primeiro júri ele pegou X anos de condenação, e só ele recorreu, se voltar a júri, ele também não pode pegar uma pena superior. É reformatio impégios se pegar? É. Qual seria a modalidade? Reformatio impégios indireto. Então isso vale para tudo. Só a defesa recorre, em nenhuma situação
o réu pode ficar em um estado de maior gravidade que ele ficou no primeiro julgamento, ok? Vamos lá para outro 4. Quando a Câmara do Tribunal de Justiça decide aumentar a pena do acusado para evitar a impunidade e a injustiça da sentença, mesmo diante da ausência de recurso da acusação, estar-se-ia diante de nulidade absoluta em face do princípio da não reformatio imperius. Essa está certa, é justamente isso. Recurso exclusivo da defesa não pode piorar a situação do réu. Então está correta essa assertiva. 5. A alteração dos fundamentos de uma decisão condenatória por um acórdão, tendo havido recurso exclusivo da defesa, desde que preservada a pena imposta, não constitui reformatio imperius. Pessoal, essa decisão, essa questão de concurso é importante, por quê? Porque a gente joga uma questão que foi muito debatida recentemente, e que agora a gente tem já jurisprudência tanto do STF quanto do STJ. Eu quero que vocês prestem atenção, porque não é uma questão tão fácil, mas é uma questão que tem possibilidade de incidência grande, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase, quanto numa prova oral. Então prestem atenção. O que significa, e vamos falar de novo que a questão mais importante é da teoria geral do recurso. O que significa a reformatio imperius? A situação do réu não pode piorar em um recurso exclusivamente interposto por ele. Isso a gente chegou num acordo. Só que há um debate que é o seguinte. Vamos imaginar que o réu recorre de uma decisão. E o réu recorre de uma decisão dizendo que a sentença em determinado ponto está errada. Vamos imaginar que ele foi condenado a uma pena de 7 anos, ok? E ele fala, olha, essa sentença está errada no ponto X. O tribunal faz o seguinte, olha, essa sentença está errada mesmo nesse ponto. Por esse motivo, o réu não poderia pegar 7 anos. Mas na sentença tem outros pontos e no processo tem outros pontos que justificam essa pena de 7 anos. Entenderam o que o tribunal fez? O tribunal afasta a fundamentação do juiz, porque estava errada, e o tribunal, então, incorpora uma outra fundamentação, mantendo a pena. Não é que o tribunal está agravando a pena. Entenderam? Isso é importante nessa discussão. A pena não foi agravada, a pena é a mesma. Mas houve uma alteração no fundamento da sentença. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte. Muitos autores e muitas decisões judiciais dizem que, em recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode alterar a fundamentação se o juiz não tinha fundamentado de determinada forma, porque ele estaria prejudicando o réu. Olha, o réu está atacando uma fundamentação determinada. Se o tribunal muda a fundamentação para manter a pena, ainda que seja para manter a pena, o réu estaria prejudicado. Mas o STF aí nesse RHC 119, 149, e agora, recentemente, o STJ em várias decisões, qual está sendo a conclusão a respeito disso? É o seguinte, a partir do momento que há um recurso, a partir do momento que a defesa recorre, a única coisa que o tribunal não pode fazer é agravar a situação do réu em termos de penalidade. Compreenderam? Isso não impede o tribunal de alterar os fundamentos que levam a determinada pena, desde que ele não agrave a pena. Então o STF e o STJ estão dizendo o seguinte, desde que o tribunal não torne a pena mais grave, o tribunal pode fundamentar a decisão em termos diferentes do que o juiz fundamentou. Compreenderam? Então é isso que está, essa questão aqui está correta. A alteração dos fundamentos de uma decisão condenatória por um acórdão, tendo havido recurso exclusivo da defesa,
desde que preservada a pena imposta, porque não aumentou a pena, não constitui reformatio imperius. Atenção, mesmo no Tribunal de Justiça de Goiás, ainda muita divergência entre os desembargadores a respeito disso, ok? Por isso que eu estou falando que é uma questão que pode estar numa segunda fase, como pode estar também numa prova oral. No Tribunal de Justiça de Goiás, há decisões em ambos os sentidos, que não se pode alterar a fundamentação, e há decisões no sentido de que se pode alterar a fundamentação. A única coisa que não tem divergência, o que não se pode jamais é piorar a situação do réu em termos de pena, isso não. 6. Então a 5 está correta. 6. No caso de concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, em extensão subjetiva do efeito devolutivo do recurso. Esse é o chamado efeito extensivo do recurso que nós falamos. Nós temos aí dois réus, dois. Um recorreu, o outro não recorreu. Esse recurso do réu A pode beneficiar o réu B que não recorreu? Sim, pode. Chama-se efeito extensivo. Mas há uma ressalva. Esse efeito extensivo não pode ser aplicado se a causa que beneficiou o réu A for uma causa pessoal, for uma circunstância pessoal. Porque é claro que se for pessoal não vai abranger o outro. Então vamos imaginar aqui o exemplo mais claro que tem. Pensemos o seguinte, dois réus foram condenados. Os dois foram condenados à mesma pena, 5 anos. O réu A recorre, o réu B não recorre. Ao julgar o recurso do réu A, o tribunal constata que esse réu A tinha idade de 19 anos. 19 anos. O que significa numa sentença o réu ter a idade de 19 anos? De 18 a 21 anos nós temos uma circunstância atenuante. E o juiz não percebeu. O que o tribunal faz? Olha, o juiz errou a sentença. Esse réu tem 19 anos. Então nós vamos diminuir a pena dele. Essa diminuição de pena vai abranger outro réu? Não, por quê? Porque era uma circunstância pessoal. Se o réu B tem 25 anos, o que isso tem a ver com ele? Não tem nada a ver com ele, entenderam? Agora vamos imaginar um caso de tráfico ilegal de drogas. A droga estava em determinado local. Há uma apreensão da droga, são dois réus. Um réu recorre, o outro réu não recorre. O juiz, ao condenar, não percebe que a prova era ilícita. O réu recorre, o tribunal fala, olha, essa apreensão foi ilícita da droga. Essa ilicitude, a nulidade desse processo em relação ao réu A, vai beneficiar o réu B? Vai, por quê? Porque não era uma causa pessoal. Ela é aplicável a todo o processo e abrange os dois réus. Então, neste caso, eu vou ter o efeito extensivo, entendeu? Então, aqui está correto? Está correto. No caso de concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros, ok? É o chamado efeito extensivo. 7. Não gera nulidade a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, salvo os casos de recurso de ofício. O que está querendo? Isso aqui é a súmula do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público recorreu. Agora a gente está invertendo. Lembra que até agora a gente está falando de recurso exclusivo da defesa, agora é recurso exclusivo do Ministério Público. O Ministério Público recorre contra a pena. Por exemplo,
ou recorre contra a absolvição. Vamos imaginar o réu foi absolvido. Ele só toca nessa questão. O réu foi absolvido e não poderia ser absolvido porque havia provas. Quando o processo chega ao tribunal, o recurso só do Ministério Público, o tribunal constata que havia uma nulidade no processo. Mas veja bem, o réu foi absolvido? Foi. O Ministério Público apontou essa nulidade no recurso? Não, o Ministério Público só está falando da absolvição, o Ministério Público não falou de nulidade. No recurso exclusivo do Ministério Público, que não toca na questão de nulidade, o tribunal pode, de ofício, anular o processo contra o interesse do réu? Não, por quê? Porque essa é a diferença. No recurso do Ministério Público, os pontos a serem abordados são aqueles pontos que o promotor indicou, ou o procurador da República indicou. No recurso exclusivo do Ministério Público, o tribunal não pode ampliar o recurso para atacar um ponto que é contrário ao réu, porque, para isso, o Ministério Público deveria ter falado nesse ponto. Entenderam? É diferente do recurso da defesa. No recurso da defesa, mesmo que a defesa não ataque um ponto, o tribunal pode conhecer desse ponto para beneficiar o réu. No recurso do Ministério Público, o tribunal não pode conhecer de um ponto não atacado pelo Ministério Público para prejudicar o réu. E mais ainda, nós falamos muito da reformácio impérios, mas vamos relembrar a reformácio imélios. Reforma para melhor. Sendo só o promotor quem recorreu ao procurador da República, sendo o recurso apenas do Ministério Público, o tribunal pode beneficiar o réu? Pode, sem problema nenhum. A gente vê isso frequentemente no tribunal. O réu é condenado a pena de 5 anos, o réu está feliz. Poxa, eu achei que eu ia pegar 8, peguei 5, maravilhoso. O promotor fala, um absurdo, deveria ter pegado 8. O promotor recorre para aumentar a pena. O que é que o tribunal fala? Não, o promotor está errado, a pena não poderia ser 8, e mais ainda, nem 5 poderia ser, a pena deveria ser de 3 anos. O réu recorreu para diminuir a pena? Não, mas o tribunal pode abaixar a pena, aproveitando que há um recurso, ainda que seja do Ministério Público? Pode. Chama-se reformácio imélius. Então, para a defesa, pode ter esse benefício. Contra a defesa, em hipótese alguma. Ok? 8. O juízo de delibação é o juízo de admissibilidade recursal feito pelo magistrado de primeiro grau, quanto aos pressupostos objetivos e subjetivos para análise de seu conhecimento. Vamos lá. Quando a parte interpõe um recurso, nós temos o chamado juízo de admissibilidade. O juiz que recebe esse recurso, vamos imaginar uma apelação. Ele vai analisar o quê? Se é tempestivo, se há legitimidade, se há sucumbência ou se não há. Esse juízo que é feito é um juízo sobre os pressupostos recursais. Se houver alguma falha nesse recurso, o juiz não vai recebê-lo. Agora, não vamos esquecer que esse juízo, ele é feito tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. O juiz pode entender que está tudo perfeito, o tribunal não conhecer do recurso, entendendo que há um problema no recurso. É claro que a decisão do juiz que admite o recurso não vai vincular o tribunal, é óbvio. Aqui na questão está falando isso. O juízo de delibação é o juízo de admissibilidade. Está certo ou está errado? Está errado. Esse juízo de admissibilidade é chamado juízo de prelibação. Libação, vamos entender como julgamento do mérito. Prelibação, eu vou ver se esse recurso é admissível, entenderam? Delibação é o próprio julgamento do recurso. Prelibação é julgar a admissibilidade do recurso. Infelizmente, esse tipo de questão cai em vários concursos públicos, para que o candidato possa definir o que é prelibação e o que é delibação. Então vamos lá? Prelibação, que é o juízo de admissibilidade. Delibação é o próprio julgamento do recurso em si. Então a questão está errada, o correto seria prelibação. 9.
A não interposição do recurso por parte do Ministério Público impede o recebimento do recurso apresentado pelo assistente de acusação. Quem é o assistente? Aliás, é até interessante isso, porque a gente vê muito erro em relação a isso na vida prática, feito por advogados, por promotores, por juízes. Às vezes a gente confunde quem é o assistente de acusação. Assistente de acusação é o ofendido, ou seu representante legal. A gente costuma chamar aquele advogado que se habilita como assistente de acusação. Não. O advogado, ele não é assistente de acusação. O advogado que está ali para representar a vítima e que figura ao lado do Ministério Público, qual é o nome dele? Ele é o advogado do assistente de acusação. Assistente de acusação não é o advogado, assistente de acusação é a vítima. O representante da vítima. Então vamos imaginar que uma pessoa foi morta. A viúva se habilita no processo. Ela não pode, ela tem que contratar um advogado, é óbvio. Ela tem que constituir um advogado para ela poder ser representada no processo. Quem é o assistente de acusação? É a viúva, é a ofendida. No caso, a representante legal do ofendido, que foi a vítima do homicídio. O advogado dela não é o assistente de acusação, ele é o advogado da assistente de acusação, que é a esposa da vítima. Então aqui está dizendo o seguinte: a não interposição do recurso por parte do Ministério Público impede o recebimento do recurso apresentado pelo assistente. Pessoal, é justamente o contrário. O recurso do assistente de acusação só será conhecido se o promotor não recorreu. Porque se o Ministério Público já recorreu, e a atividade do assistente de acusação é uma atividade supletiva, se o MP recorreu, não há de se falar em conhecimento do recurso do assistente de acusação. Claro, salvo se o assistente pretender algo que não foi a pretensão do Ministério Público, entenderam? Então sempre o recurso do assistente é supletivo. Se o promotor recorreu de tudo, o recurso do assistente não será conhecido. E o contrário? O contrário, claro que será. Se o promotor não recorreu, aí sim surge o interesse do assistente de acusação em recorrer. Então a questão está errada, porque ela é justamente o contrário. A não interposição de recurso por parte do Ministério Público impede o recebimento? Não. A não interposição do recurso do Ministério Público é pressuposto para que o recurso do assistente seja conhecido. Senão nós teríamos a situação esdrúxula de dois recursos pleiteando a mesma questão. Então, por isso que o assistente só terá o recurso conhecido se a pretensão dele não foi objeto de recurso por parte do MP. Entenderam? Aí vem uma outra questão de concurso que nós vamos complementar. Mas espera aí, como que o assistente vai saber se o promotor vai recorrer ou não? Ficará em situação de incerteza. É simples. O que o Código de Processo Penal fala? O que o Supremo Tribunal Federal fala por intermédio de súmula? O prazo do recurso do assistente de acusação, ele só começa a ser contado a partir do final do prazo do recurso do Ministério Público, entenderam? Então o Ministério Público tem 5 dias para recorrer. Apelação, vamos imaginar, 5 dias. Quando que vai começar o prazo do assistente? Só a partir do dia que terminar o prazo do MP. Por que isso? Porque o prazo vai iniciar quando ele já tiver a certeza se o promotor recorreu ou não. Compreenderam? Então, tem essa sistemática no Código e até jurisprudencial também nesse sentido. Para não ter essa certeza, o prazo do recurso do assistente começa a partir do final do prazo do recurso do promotor. 10, então o 9 está errado. 10, na hipótese de concurso de agentes, bom, aqui é basicamente o efeito extensivo. Na hipótese de concurso de agentes, o réu condenado que não recorreu da sentença será, atenção, na hipótese de concurso de agentes, o réu condenado que não recorreu da sentença será
sempre beneficiado pela decisão proferida em recurso interposto pelo Corréu. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Não será sempre beneficiado. Porque se a causa que beneficiou um for uma causa pessoal, não beneficia o outro. Uma dica para concurso, pessoal. Todas as vezes que vocês se depararam com essa questão de primeira fase, que estiverem escritos sempre, salvo, exceto, marquem, sublinhem, para que são questões que nós chamamos questões de alto risco. Por quê? Porque o início da questão está correta e o erro talvez está no sempre, no exceto, na salvo se, que é o caso aqui. Na hipótese de concurso de agentes, o réu condenado que não recorreu da sentença não será sempre beneficiado, porque se a causa for pessoal, ele não é beneficiado, ok? Então essas são as questões principais aí da teoria geral dos recursos, principalmente, volto a repetir, vocês têm que fixar bastante nas questões relacionadas aos efeitos do recurso, somente ao efeito extensivo, e necessariamente ao princípio da não reformatio impérios direta e indireta. Talvez a questão de concurso que tem incidência de forma mais democrática. Quando nós falamos de forma mais democrática, é porque cai na primeira fase, cai na segunda fase e cai também numa prova oral. Ok? Em continuidade. Vamos agora a recursos em espécie. Agora a gente vai vamos começar a falar dos recursos, que por incrível que pareça, talvez a parte menos difícil, a parte mais complicada é a teoria geral. Por quê? Porque a parte dos recursos em espécie, a maioria das questões tem resposta no próprio código, entenderam? É óbvio que duas coisas, vamos chamar de coisas, que nós nunca vamos passar no concurso se nós não estudarmos. Hoje em dia, é o código, as leis, é impossível. Muitos candidatos pegam o livro, a doutrina e o código fechado, não tem como. O ideal é você ler a parte do código antes de ler a doutrina, porque aí você já vai estar inteirado. Segundo, informativos, jurisprudência, principalmente os informativos do STF e do STJ. Daria uma dica a mais, aí eu falo da matéria de penal, que é dar uma boa lida com as devidas atualizações que devem ser dadas à exposição de motivos do Código Penal. A exposição de motivos do Código Penal é melhor do que 99% dos livros de direito penal de parte geral. Entenderam? Então, quem puder aí ler a exposição de motivos, porque lendo a exposição de motivos, que é fantástico do ponto de vista doutrinário, a gente consegue entender a base da parte geral do nosso código. Eu falo com as devidas atualizações em razão da reforma de 1984, que deu uma boa alterada na parte geral, mas é interessantíssimo que vocês leiam. Recursos em espécies, vamos lá. Primeiro recurso aí, recurso em sentido estrito. Para efeito aqui da aula e da vida prática, e até mesmo na prova oral, nós não vamos ficar falando recurso em sentido estrito, porque ninguém chama de recurso em sentido estrito. Nós chamamos de rese. Então, está lá no tribunal, no julgamento do tribunal, é rese. Está numa prova, é rese. Aqui na aula é rese. Então, rese aqui, recurso em sentido estrito. Nós vamos começar com recurso em sentido estrito, porque vocês poderiam fazer o seguinte questionamento: mas por que não começa com apelação? Primeiro que na ordem do Código de Processo Penal, inicia-se com recurso em sentido estrito. E depois que quando nós chegarmos à apelação, nós vamos ver que para saber se cabe apelação, nós vamos ver se não cabe recurso em sentido estrito. E essa é a lógica do próprio Código. A apelação no Código de Processo Penal brasileiro, ela tem uma distinção em relação ao que é comum ao Código de Processo Civil. A gente poderia pensar que a apelação é contra sentenças condenatórias ou absolutórias. De fato, a principal forma de apelar, ou o objeto da apelação, melhor dizendo,
são as sentenças absolutórias ou condenatórias. O que nós vamos chamar aí de sentenças definitivas. É óbvio. Só que lá no Código de Processo Penal, quando fala da apelação, além de fazer referência a sentenças definitivas, lá tem uma referência. Cabe apelação contra sentenças, contra decisões com força de definitivas. Entenderam? Não são só decisões definitivas. Cabe apelação contra decisões com força de definitivas. Aí o Código de Processo Penal continua. Decisões com forças de definitivas, contra as quais não cabe o rese. E aí ele faz referência ao recurso em sentido estrito. Por isso que a gente começa com o recurso em sentido estrito. Eu preciso saber quando é cabível o recurso em sentido estrito, porque sabendo quando é cabível o recurso em sentido estrito, eu já vou poder dizer, olha, se não cabe recurso em sentido estrito nessa decisão com força definitiva, então cabe apelação. Porque se couber rese, não vai caber a apelação. Outra questão é o seguinte, o Código de Processo Civil tem inúmeras, várias decisões, vários recursos, várias hipóteses de agravo contra decisões interlocutórias, não tem? Então, é claro que isso faz, tamanho rol de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, que muitos dizem, olha, talvez no Código de Processo Civil não seria tão errado falar que a regra é de agravo contra decisões interlocutórias. Claro que não é a regra, mas o rol é muito grande. O recurso em sentido estrito do processo penal, ele seria equivalente ao agravo de instrumento do processo civil, entenderam? Se a gente for fazer uma equivalência, seria o agravo de instrumento lá do processo civil, seria o recurso em sentido estrito do processo penal. Então, o recurso em sentido estrito, como regra, ele é um recurso contra decisões interlocutórias tomadas em um processo penal. É isso. Tá? Só que o rol de hipóteses é muito inferior. O rol de hipóteses é muito inferior. Sendo muito inferior, nós vamos ver aqui em quais hipóteses há cabimento do recurso em sentido estrito. Tá bom? Então, o recurso contra conceito é um recurso contra decisões interlocutórias. Agora, atenção, nos casos expressamente previstos em lei. O que diz isso, nos casos expressamente previstos em lei? Eu estou querendo dizer que o rol do recurso em sentido estrito é um rol exaustivo, compreenderam? Não dá para eu falar, aqui no Código de Processo Penal, contra essa decisão, não fala que cabe rese, mas eu acho que dá para caber rese aqui. Eu não posso pensar assim. O rol do rese é um rol exaustivo. Só cabe rese nas hipóteses que estejam expressamente previstas em lei. Entenderam? Fácil, mais ou menos. Por quê? Porque há uma exceção. Qual é a exceção? O STF, o STJ e os tribunais, inclusive o Tribunal de Justiça de Goiás, são unânimes em qual sentido? Não cabe analogia. O caso é parecido, então cabe o rese. Não cabe analogia. Mas cabe interpretação extensiva. O que é interpretação extensiva? Eu amplio a interpretação da norma para alcançar algo que o legislador teria alcançado se tivesse previsto, entenderam? Então vamos lá, vamos dar uma ideia de interpretação extensiva aqui no rese? Vamos. O artigo 581, que trata do recurso em sentido estrito, ele diz assim no inciso 1º. Cabe recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitar a denúncia. Ok? Decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito. Nós sabemos que no processo penal, eu tenho uma figura que se chama aditamento da denúncia. Vamos imaginar o seguinte, o Ministério Público denunciou uma pessoa pelo crime de homicídio. Começa o processo, o promotor percebe, olha, aqui além de homicídio tem ocultação de cadáver. O que o promotor faz? Ele adita a denúncia, ele acrescenta esse crime à denúncia inicial. Compreenderam o que é aditamento de denúncia?
Então ele adita a denúncia para colocar um novo crime, ou ele adita a denúncia para colocar um novo réu, que não existia antes. Isso se chama aditamento da denúncia. Ocorre durante o processo. Cabe reze contra a decisão que rejeita a denúncia? Cabe, está escrito. Mas veja bem, na lei não está escrito que cabe reze contra o aditamento da denúncia. Mas aí vem a interpretação extensiva e diz o quê? Ora, se cabe reze contra a denúncia, por óbvio, por interpretação extensiva, cabe reze contra o aditamento da denúncia. Eu posso fazer essa interpretação? Posso, não tem problema. Por que a interpretação extensiva? Eu estendo o conteúdo da norma para atingir um caso que o legislador teria colocado se tivesse previsto. Porque o legislador não vai colocar, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita a denúncia, contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia, contra a decisão que rejeita o aditamento do aditamento da denúncia, não teria sentido, entendeu? Então vamos lá. 2 observações, para a gente entrar no intervalo aqui. 2 observações. Primeiro, o rol do recurso em sentido estrito é exaustivo. Segunda observação, apesar disso, é possível se fazer interpretação extensiva para atingir uma situação que não está expressamente descrita em lei. Ok? Vamos aí ao intervalo e a gente volta logo depois.